Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Está no ar o programa Nossa Terra. Shalom, Ruth. Shalom, bom dia, boa semana. Hoje está se aproximando, nós estamos em julho, né? Julho já. De setembro para Feliz dia. outubro vem o Rosh Hashanah, É, que é a cabeça do ano, né? cabeça do ano. Nós que praticamos, o judaísmo, Ruth, é uma prática, né? A gente é uma cultura e nessa cultura você tem que praticar. Tu tem condição de viver sem o judaísmo hoje? Hoje não. Eu também não tenho. Eu me adaptei a essas coisas judaicas, porque na realidade, Ruth, o chamado para o judaísmo não é o chamado de um ser humano. Não. Não, o chamado do judaísmo é a alma da pessoa que já é uma alma judia, que veio para esse mundo, e precisa se encontrar com o seu povo. A pessoa quando passa a estudar a Torá, muitas vezes até conosco, aí chega com a gente, como é que eu faço para aceitar? Eu disse, não, isso aí é você, que aceita ou não. Não é forçado, não é convidado. Muitas pessoas já veem a nós para se tornar judeu, para se tornar israelita, para estudar a Torá. Nós não transformamos ninguém em judeu nem israelita. Não. O que nós fazemos é ensinar essa Torá. Nós estamos ensinando aqui, você tem o privilégio de assistir pelo programa Nossa Terra. Já na Beit Israelita, que é a congregação que nós congregamos, lá nós ensinamos as pessoas palavra por palavra, versículo por versículo, capítulo por capítulo da Bíblia. Então você passa a entender profundamente o que é a Bíblia, o que a Bíblia quer dizer, o que Deus quer falar, quais são os códigos que precisamos descodificar, o que é a Kabbalah, o que é a Sefirah, o que se faz para fazer o retorno ao Hashem, que é o Teshuvah, né, Ruth? Existe como se preparar para uma Brit Milá, fazer o Tikkun, o Kiddush. Então são coisas que nós aprendemos, vivemos nisso e jamais pensamos em deixar. Tem pessoas que até têm certos costumes e não sabem que é judaico. Não? É como varrer a casa da porta da rua para o fundo do Aí quintal. diz, quem te ensinou isso? Não sei, eu vi a mamãe fazer. Isso no E Nordeste. vai passando. No Nordeste tem muito isso. E muitos lá são descendentes judeus e não sabem. Aponta as estrelas. Não aponta não, que nasce verruga no dedo. É judaico. Muitas características, matar a galinha, né? Cortar no pescoço, Cortando o tirar pescoço, sangue. não sufocar a galinha, porque Não Deus, sufocar. Deus não aceita carne sufocada. Esse negócio de sacrifício. O de sacrifício na Bíblia fala de animais e Deus diz que não aceita animais com defeito. Não, Alejados, porque a gente não, cego, não. você vai dar Então, pro- essa história Tem que de dar o melhor, né? pegar um animal todo machucado e levar de oferta para Deus, Deus não aceita isso, não. Está escrito na Bíblia. É maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Então, nós estamos estudando já, agora nós vamos encerrar o livro de Números, do capítulo 27, né, 28, de 28, Finehas. nós vamos pro versículo vamos 26 falar, de 27. Existe partes da Paraxá, da Torá, que nós não desenvolvemos aqui no programa por causa do tempo, né? Mas lá na Beit Israelita, todo sábado, na folha 20, quadra 8, lote 19, lá na Beit Israelita, nós estudamos a Paraxá completa. Você Então, estuda a gente começou palavra por palavra, versículo por versículo e comentário dos comentários também. capítulo 25, e nós vamos terminar no 30, né? Isso lá, aqui não dá tempo para nós estudar, não. No 29. Mas breve, 29. Ruth, não abrir um espaço assim, você que mora em Marabá, ou região, cidade próxima a Marabá, e quer estudar, quer aprender algo novo da parte de Deus. Isso aqui é uma coisa antiga que é novo para o povo de hoje, né?
mas quer saber a verdade de Israel, por que Deus ama Israel, por que Deus deu a Bíblia só para Israel, você venha com a gente na Beit Israelita, deixa passar essa pandemia, né? Aí você nos procura, nós vamos indicar como você comprar a sua Torá direto pela internet e outros livros que vai auxiliar. E quem sabe você pode se tornar um discípulo da Torá, né? Como foi Moshe, como foi Josué, como foi os grandes homens de Deus, todos eles se tornaram discípulos da Torá. Então, estudavam as Parashá no Shabat. Mas sim, nós vamos falar de qual é o número. Nós vamos por Números capítulo 28 e o versículo 26. Nós vamos falar de uma festa, chama a Festa das Primícias. A festa de Shavuot, que é chamada Hag Habikurim, é Festa das Primícias. Pois neste dia ofereciam-se no santuário os 2 pães feitos do trigo da nova colheita, denominados Shet Halehem, os 2 pães, e as primícias dos frutos, que eles iam fazer essa festa e eles levavam tudo que era da primeira colheita, né? Esse pão aqui não é aquele pão que tu faz enrolado, trançado? Não, esse aqui já era para as primícias, né? Que era aquele Nesse dia oferece no santuário os 2 pães feitos do trigo da nova colheita, denominados Sheté e Halechem, os 2 pães e a primícia dos frutos. Ruth, mas esse mesmo pão é que você faz no Kiddush, também, que é aquele pão trançado, né? Que a mulher faz em casa para o dia do Kiddush, que é na sexta-feira, no final da tarde, entrando o Shabat. Trançado com o pão trançado, né? Com 3 tiras de pano que a gente do pão da massa, significa os 3 patriarcas, né? Para você ver o tanto que é interessante a gente estudar judaísmo, que a gente aprende o que está escrito na Bíblia. Tem gente que lê isso aqui e não sabe nem o que é. Se você faz com 4, significa as matriarcas, são 4, né? Uhum. Aí a gente faz essas festas da primícia, que é para o Senhor abençoar a nova colheita, né? Tem uma coisa, Ruth, que o Eterno exige do casal, da família, as primícias. A começar do filho, né? Toda a primícia. Por exemplo, aquela mulher chamada Ana, ela foi aonde estava Samuel, né? Levar a primícia dela. Naquele tempo era Eli. Eli. Aí foi levar a primícia, que era um filho. Era o filho. Um filho. Primeiro ela pediu e fez o voto, que se ele desse o filho, porque ela sofria muitos anos, né? Eu cheguei na cidade perto de Belém, Ananindeua, e Ananindeua, que nós fizemos uma festa judaica lá. E lá tinha um rapaz, assim, novo, ele cantava, ele tocava, ele era um Razan, né? Chamado Razan. E eu pensei assim, eu digo, vou conversar com o pai desse rapaz para ver se ele quer ir morar lá em Marabá para congregar com a gente. A gente precisa de um Razan, que é aquele que leva a congregação, a adoração do Hashem, do Eterno. Aí eu falei com o pai dele, e o pai dele falou assim, não, ele não pode sair daqui não. Ele é meu filho, mas eu dei ele para a congregação. Ele é o primogênito. Os outros podem, os outros filhos podem, mas esse não. Esse é para servir a congregação. O destino dele está na mão do dirigente da congregação. Você não vê isso em outras religiões, né? O pai, a mãe entregar o filho primogênito. Você vê que a pessoa, quando ele entrega a primeira, o Senhor multiplica os outros, né? Você vê o exemplo de Ana. Ana era uma mulher estéril. Ela foi no templo, ela derramou a alma dela, né? E ele pensou que ela estava embriagada. E ele determinou na vida dela, não, então que seja feito a tua vontade, que você receba a bênção.
E ela foi para casa, tomou posse e engravidou. O profeta disse que ela estava cheia de mosto, né? Pensou que ela estava embriagada. Cheia de vinho. Era. Mulher, E senão que ali não é ela lugar, né? tinha feito um voto com o Eterno de dar o primeiro, que é o primogênito, para ser criado no templo, que foi Samuel, né? E depois dele ela teve vários filhos. Tem muitas pessoas que quando ele vai pescar, o primeiro peixe ele devolve para a água, para o Senhor abençoar. Assim também a festa das colheitas, as primícias, ele levava para o templo, para a festa. Viver a Bíblia é isso. É. É isso. A nossa família está mudando. Os nossos netos, os nomes são judaicos, né? Nós temos em casa, nós temos, por exemplo assim, Caleb, tem a Rebeca, a Hadassah, aí nós temos o Hilel, né? Então, nós temos neto dentro de nossa casa que é circuncidado desde pequeno. Tem aliança com o Eterno, participa do que Deus junto com a gente. Então, a nossa vida está mudando. Nós estamos vivendo hoje a Bíblia. O ensinamento, né? Da Bíblia. E isso nos traz uma alegria tão grande a gente se reunir. Porque, Ruth, Deus é família. E Ele ama a família. A família é um projeto de Deus. E no Shabat, no início do Shabat, é onde a família se reúne para fazer o Kiddush. No sábado, o estudo da Torá, das Parashás, onde a família vai se confraternizar. O pai, a mãe, levando os filhos para santificar aquele dia que o Eterno santificou. Aqui, como nós estamos falando de primícia, deixa eu falar um pouco aqui sobre primícia. Primícia é o primeiro. Se, como Jacó teve quatro esposas, de cada mulher era um primogênito, né? De cada mulher era o primeiro filho. O primeiro filho, o primogênito, a responsabilidade é muito grande. Certo que por herança ele recebe dobrada a herança. Mas a responsabilidade, se morre o pai, o primogênito assume a família. Ele tem que trabalhar, ele tem que administrar. E tem os filhos mais novos, que são irmãos dele, mas tem ele como autoridade, dá até benção, né? Olha, Ruth, você está falando de uma coisa interessante. As leis de Israel dá direito ao primogênito ter porção dobrada na herança. Porque ele é o líder. O pai morre, ele assume o comando financeiro da família. E como você falou, os irmãos passam até lhe dar bênção. Respeitar como irmão mais velho. Como responsável. Ainda há família tradicional que mantém isso, não sabe nem onde é que veio isso, né? E quando é uma mulher, ela sendo primogênita, se morre pai e mãe, ela que fica responsável de cuidar daqueles irmãos como mãe, né? Lá em Anápolis nós vimos aquele pastor que foi a irmã dele que cuidou deles todinho, os outros irmãos. Se formou em advocacia com muita luta. Mas foi ela que foi responsável. E ele respeitava ela a como gente, mãe. A gente, na linguagem da gente mesmo, de interior, a gente fala assim, fulano é o esteio da família. Né? Quer dizer, essa mulher é o esteio da família. Quantos aqui na nossa cidade nós vemos pessoas que é o esteio da família? O patriarca, a matriarca da família. É interessante isso, né? São coisas... Viver Bíblia é isso que nós estamos falando. Viver Bíblia é isso que nós estamos falando. O amor ao próximo e saber que a família é um projeto de Deus. Nós vamos encerrar, pedir para as pessoas compartilhar. Não esqueça de nos ajudar. Nós temos a conta aí do Pix, onde quer que você esteja. Nós temos gente espalhada aí nesse Brasil todo aí. Nós queremos pedir para essas pessoas nos ajudar com qualquer quantia para a gente comprar Torá e fazer doações para aquelas pessoas que precisam. E a profecia diz que a Torá vai encher toda a terra. A terra vai ser cheia do conhecimento de Deus. E você vai fazer parte dessa obra, enchendo a terra com o conhecimento de Deus. Shalom, Adonai. Shalom, uma ótima semana. Baruch Hashem. Até o próximo.
kol meleches avodas avoyre Kadias ben Yisroel ve'osken besimcha sato